Olá, bem-vindos a mais uma aula de artes. Aqui é a professora Daniele e hoje o tema da aula da 7ª série, que é a de número 8, é cubismo. Hoje a gente vai trabalhar mais sobre o contexto, sobre a materialidade, os processos de criação e a colagem no cubismo. Bom, o cubismo, ele é um movimento artístico de vanguarda. O que isso quer dizer? É um grupo de artistas que se chamaram de cubistas, bolaram um projeto para contestar o que estava acontecendo na arte, para propor uma nova ideia de se pensar e de se fazer arte. E era um projeto inovador. E essa questão de ser de vanguarda vem do francês, avant-garde, quer dizer estar à frente. Por isso a ideia de inovação, de novidade. As novidades que eles propunham era fragmentação, decomposição, geometrização das formas. Quando vocês virem as imagens que eu trouxe, vai ficar mais claro de vocês entenderem essa questão da fragmentação das formas. É bom pontuar já que o cubismo ele é dividido em duas fases, uma analítica e a outra sintética. A gente vai conversar mais sobre elas no decorrer da aula. Antes da gente analisar as imagens, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto onde se desenvolveu o cubismo. Bom, o cubismo ele é um movimento que surgiu ali no início do século XX. E é importante esse período porque estava em expansão a Revolução Industrial, que foi uma expansão das fábricas, das indústrias. As pessoas que antes moravam, na maioria das vezes, em ambiente rural, começaram a habitar muito mais as cidades. Isso quer dizer que teve uma mudança no modo de vida, porque as pessoas começaram a obedecer um patrão, a ter salário, a ter um horário fechado de trabalho. Elas começaram também a consumir objetos comprados, produzidos por essas fábricas. Então elas não produziam mais artesanalmente diversas coisas. Elas compravam, por exemplo, o papel, a indústria do papel, a indústria têxtil também em expansão. Vocês já vão ver por que isso é importante para a gente entender o cubismo. A primeira imagem que a gente vai ver é sobre o cubismo analítico. Ela se baseou na observação e fragmentação e representação de um determinado tema. Sobre a imagem que eu vou mostrar, eu quero que vocês me digam não, quero que vocês observem sobre o tema que está sendo representado e a maneira como o artista explorou esse tema, como ele utilizou as formas, quais foram as técnicas e os materiais utilizados. Essa imagem é do cubismo analítico. Vocês podem ver que o artista ele trabalhou com linhas bem visíveis, com a geometrização da forma. Lembram lá no início que eu falei que uma das proposições de inovação do cubismo foi a geometrização das formas? Vocês podem ver, se vocês conseguem reconhecer, que existe ali um violino e um candelabro. Se não conseguiram ver, observe o título da obra, Violino com Candelabro. Então, é como se o artista ele circulasse em torno da obra, analisando-a, e por isso, cubismo analítico. Ele observa em vários ângulos de vista o violino e o candelabro, e ele tenta colocar na imagem esses vários ângulos em conjunto. A técnica é a pintura, óleo sobre tela, como está colocado ali. Agora a gente vai ver uma imagem do artista, para vocês saberem quem fez esse trabalho. Esse é o Georges Braque, francês. Ele é bastante influente no cubismo. Eu trouxe mais para ilustrar quem que fez o trabalho e a foto dele. Agora, a gente vai trabalhar sobre o cubismo sintético, que é o tema assim, principal da aula. Por quê? Porque ele traz como inovação o cubismo, a colagem.
A imagem a seguir também foi produzida por artista do cubismo. Quero que vocês observem e reflitam sobre que tipos de materiais estão sendo colocados e que diferenças e coisas incomuns que essa imagem tem com o cubismo analítico. Vocês podem observar que, assim como o cubismo analítico, assim como a imagem anterior, que é do cubismo analítico, essa imagem ela também é geometrizada, ela também é fragmentada, a imagem em vários pedaços, e ela também é de um tema que é um instrumento musical. Mas qual é a diferença? Para quem está atento, observou que ali tem pedaços de jornal, pedaços de papéis coloridos e mesmo retalhos de tecido. E também porque está escrito ali os materiais que constituem a obra. Esse daqui é o artista que fez essa última obra do cubismo sintético, que é o Pablo Picasso, bastante conhecido também por sua relação com o cubismo. Agora, nos voltando mais para o cubismo sintético, que, como eu falei, é o principal da nossa aula, porque o principal é que vocês entendam essa questão da colagem para a arte. No cubismo sintético, vocês podem ver que eles utilizaram recortes de jornal, peças de madeira, cartas de baralho, letras, retalhos, pedaços de vidro, entre outros. Eu vou mostrar daqui a pouco mais uma imagem para vocês do cubismo sintético. E aí eu vou querer que vocês percebam essa variedade de materiais que estão colados ao suporte, à tela de pintura, que antes só recebia tinta, agora tem recebido objetos diversos. No cubismo analítico e também anterior a ele, outros períodos, os artistas estavam bem fechados na ideia de pintura. Um artista é aquele que pinta bem, é aquele que se utiliza de pincéis e tintas. Já no cubismo sintético, as ações que o artista utiliza são diferentes, como cortar, colar, sobrepor, pregar, grudar. Então, quer dizer, tem uma mudança já na própria ação do artista ocorrendo com o cubismo sintético. Por isso ele é tão inovador. Essa imagem foi a que eu falei, que é uma outra imagem do cubismo sintético. E aqui vocês podem ver que ele utilizou cartas de baralho, pedaços de papelão, e ali pode ver que ele colocou até areia. Ele deixou de usar tinta? Não, mas ele misturou ao trabalho tinta e outros materiais. Esse trabalho também é do Georges Braque, que é o artista da primeira imagem. Ele atuou tanto no analítico quanto no sintético. Então, a gente vai falar sobre as inovações, pontuar melhor as inovações que o cubismo sintético apresentou à arte. E eu coloco inovações entre aspas, porque em arte é meio difícil a gente falar em uma inovação que ocorreu e ninguém nunca tinha feito anteriormente. Quer dizer, algumas pessoas poderiam ter usado colagem anteriormente. Porém, quando no cubismo se fez isso, quando Pablo Picasso e o Georges Braque fizeram, era porque isso acaba tendo um grande peso para a sociedade de arte da época. Isso acabou nos influenciando bastante também. Então, pontuando, eram materiais retirados de contexto cotidiano e inseridos na obra de arte. Lembra no início que eu pontuei que o contexto era muito importante para entender o cubismo? Que eu falei da Revolução Industrial, das fábricas, que o consumo tinha se modificado? Esses objetos começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. Esses jornais, antigamente, antes das indústrias, era difícil de se produzir jornais, né? Se fazia de um em um, mas com as indústrias começou a se tornar algo comum do dia a dia. Então, esses materiais do contexto cotidiano foram inseridos na obra de arte. Desse modo, ocorre que a obra, que antes representava uma coisa do ambiente externo, que antes representava uma realidade, por exemplo, uma obra visando representar um vaso com flores.
Ele está apenas representando uma realidade externa a ele. Mas, quando os artistas resolvem pegar objetos, papéis diversos do seu cotidiano, da sua vida, que qualquer um tem acesso, e colar na obra, eles estão modificando essa noção. Então, aqui, ela para de representar uma visão da realidade para adquirir um pedaço dessa realidade. Ela realmente tira um pedaço da realidade e coloca na tela. Assim, gera uma revolução no mundo da arte, pois noções novas sobre superfície da tela aparecem. A superfície da tela seria o suporte, né? A mesma tela usada para pintura é utilizada agora para colocar objetos. O que antes se pensava como uma janela, porque antes se pensava a arte como se você estivesse abrindo uma janela para observar uma realidade fechada naquele ambiente. Ou como quando você observa uma foto, você está vendo uma realidade externa. Agora, a obra parece muito mais com um objeto, como os outros objetos da casa, porque ela adquire partes dessa realidade. E isso é uma grande modificação para se pensar a arte, trazida pelo cubismo. Agora eu vou dar um tempinho para vocês para pensarem no quiz. Número 1. Quais são as fases do cubismo? A. Geométrico e simétrico. B. Analítico e sintético. C. Dependente e independente. D. Sinônimo e singular.
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Vamos ver qual que é a questão certa? Então, a alternativa correta é a B, analítico e sintético. Acertaram? Vamos para a próxima? 2. Qual a característica é mais marcante e diferenciada do cubismo sintético? A. Pintura. B. Linhas. C. Colagem. D. Desenho. Pensem um pouco, depois a gente retorna com a resposta.
Conseguiram responder? Vamos ver qual que é certa? A alternativa correta é colagem, acertou? Vamos então para 3 do quiz. 3. O que foi o cubismo? A. Um movimento artístico? B. Uma exposição de arte? C. Uma composição musical? D. Um filme? E aí, sabem qual que é a resposta? Pensem um pouquinho.
Oi, e aí, conseguiram? Vamos ver qual que é a resposta correta? A alternativa correta é A, um movimento artístico. Conseguiram acertar? Vamos para o teste? 1. Quais os materiais eram utilizados na obra do cubismo sintético? A. Somente tintas de diversas cores. B. Materiais retirados do cotidiano comum, objetos que qualquer um teria em casa. Pense um pouco.
Vamos reler a questão para pensar juntos? 1. Quais os materiais eram utilizados nas obras do cubismo sintético? A. Somente tintas de diversas cores? B. Materiais retirados do cotidiano comum, objetos que qualquer um ter em casa? A resposta correta é B. Materiais retirados do cotidiano comum, objetos que qualquer um teria em casa. Agora a gente vai para a questão 2 dos testes. 2. Qual é a diferença entre o cubismo analítico e o cubismo sintético? A. O cubismo sintético usou a colagem de elementos diversos. B. Um usava tintas e o outro não. Vocês conseguem pensar mais um pouquinho nessa questão? Vou dar um tempinho.
Será que vocês acertaram? Vou ler mais uma vez. 2. Qual é a diferença entre o cubismo analítico e o cubismo sintético? A. O cubismo sintético usou colagem de elementos diversos. B. Um usava tintas e o outro não. A questão certa é A. O cubismo sintético usou a colagem de elementos diversos. Vamos para a última questão dos testes. 3. Qual é a nova percepção artística que o cubismo trouxe à arte? A. A representação era o único caminho aceitável? B. A obra não precisa ser realista? Pense um pouco nessa questão número 3.
E aí, vocês conseguiram resolver a questão? Vamos ver qual que é correta? A alternativa correta é a B. A obra não precisa ser realista, o princípio que os cubistas sintéticos trouxeram à arte. A nossa aula fica por aqui. Eu vou dar uma dica para vocês relembrarem numa atividade mais prática sobre essa aula sobre cubismo, que é vocês fazerem uma busca pela casa. Vocês vão procurar por pedaços de jornais, revistas e mesmo objetos pequenos espalhados pela casa. Escolham os que vocês gostarem. Aí vocês vão reunir todo esse material e vão tentar montar uma composição visual que agrade a vocês. E com isso, espero que vocês lembrem de algumas questões apresentadas aqui na aula. Então é isso, essa aula fica por aqui. Eu agradeço para quem assistiu e sempre cuidem-se.